Bom dia, Dimitri. Tudo bem com você? Você consegue me ouvir bem? Sim, então tá bom. Hoje, nossa aula, nós vamos começar com português, tá? Então, você pode pegar o material. Bom dia, Angélica. Nós iremos começar hoje corrigindo a tarefa de português de ontem, da página 26 e 27. Então, vocês já podem abrir o livro de vocês na página 26 e 27, certo? Quando o livro estiver aberto, coloca o joinha aqui para me saber, para nós já darmos início. É essa página aqui, ó. Página 26 e página 27. Bom dia, João Vitor. Que bom, Dimitri. Então, nós iremos começar corrigindo a tarefa para ver se vocês acertaram as respostas. Nessas páginas, nós estamos vendo sobre a linguagem formal e a linguagem informal. Onde aqui na número 1, ele nos deu 2 bilhetes, né? Falando que o Carlos ficou doente e o pai dele escreveu esse bilhete para a escola. Então, aqui nos dá 2 exemplos de uma linguagem formal e o outro numa linguagem informal. Onde aqui no bilhete número 1, nós podemos ver que é um bilhete mais formal que o pai escreveu. E no bilhete 2, já é um bilhete mais descontraído, onde ele usou uma linguagem informal. Aí aqui na página 27 fala o seguinte, na letra A. Qual dos bilhetes possui uma linguagem mais descontraída, sem tanta preocupação em seguir a norma padrão da língua? Qual é a resposta da letra A? Podem ir colocando aqui as respostas para a gente verificar se estão corretas. Que vocês responderam na letra A, o bilhete número 1 ou o bilhete 2? Bom dia, Rafaela, tudo bem com você? Nós estamos corrigindo a tarefa de português da página 27. Isso, o bilhete que possui uma linguagem mais descontraída é o bilhete 2, tá, Dimitri? Não é o bilhete 1, é o bilhete 2, certo? Então, se errou, apaga e vamos dar uma corrigida. Bom dia, tia Marlene, tudo bem? Viu, Dimitri? Aí você apaga e escreve aí correto. Rafaela, é a página 27, tá bom?
Letra B. Qual dos bilhetes possui uma linguagem mais séria que segue a norma padrão da língua? Qual foi a resposta que vocês colocaram na letra B? Vão colocando aqui as respostas para a gente poder verificar se estão corretas. Isso, muito bem, meninos. O primeiro, né? Se o segundo ele tá com uma linguagem mais descontraída, então só sobrou o número 1. Então, o bilhete número 1, ele é o bilhete que ele escreveu de uma forma mais séria e ele usou a linguagem padrão da nossa língua portuguesa, certo? Muito bem. Agora vamos para a letra C. Considerando que o pai de Carlos não conhece a pessoa que receberá o bilhete, qual dos textos é o mais adequado para ser enviado à escola? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente escreve um bilhete ou tem uma conversa com uma pessoa mais descontraída, igual tá no bilhete número 2, é porque a gente conhece a pessoa, a gente já tem uma intimidade, né? E aqui na letra C fala qual que é o bilhete, 1 ou 2, que é o mais adequado pro pai do Carlos enviar para a escola, já que ele não conhece a pessoa que vai receber esse bilhete. Qual a resposta que vocês colocaram na letra C? Isso mesmo, João Vitor, parabéns. O primeiro bilhete. E aqui ele pergunta por quê? O que você respondeu? Qual a sua justificativa? Você disse que é o primeiro bilhete. Muito bem, você acertou. Agora me justifica por que o primeiro bilhete que é o mais adequado para estar enviando para a escola. Isso também porque ele usa uma linguagem mais formal e porque também se trata de uma situação séria, né? Ele está informando para a escola que o Carlos está com conjuntivite e por isso ele não estará indo para a escola. Então se trata de uma situação séria também e porque tem uma linguagem mais informal, mais formal, né? E no outro, no bilhete número 2, ele usou muitos termos e abreviações como e aí, beleza, que não são próprios de uma linguagem formal, né? É próprio de uma linguagem informal. E está certa, mas você pode colocar também porque se trata de uma situação séria, tá? Só complementa a sua resposta. Porque ele fala em uma linguagem formal e por se tratar de uma situação séria, certo? Bom dia, Dani, tudo bem? Nós estamos corrigindo a atividade de português da página 27, tá bom? Agora, vamos para a próxima, que é a letra D, onde aqui nós temos uma explicaçãozinha. A familiaridade entre os interlocutores, por exemplo, pode influenciar em o uso mais formal ou mais informal da língua. Em um mesmo texto, é comum encontrarmos tanto características da linguagem formal quanto da linguagem informal.
Nesse caso, dizemos que a linguagem dele é predominantemente formal ou predominantemente informal. O que está querendo dizer aqui? Que tem textos ou recados, bilhetes, que vão apresentar as duas linguagens, tanto a formal quanto a informal. E aí, a gente vai verificar qual que é a linguagem que predominou mais nesse bilhete ou nessa carta, nesse recado. E aí, por exemplo, se a linguagem predominante, se a linguagem que teve mais falas foi a formal, aí nós vamos colocar predominantemente formal. Agora, se teve mais linguagem informal, aí nós iremos colocar que foi uma linguagem predominantemente informal. A gente escreve predominantemente porque teve as duas. E o predominantemente está querendo dizer que teve mais de uma do que da outra, mas sendo que o bilhete ou o recado tiveram as duas linguagens. Na letra D, fala o seguinte: que tipo de linguagem predomina no bilhete 1? E no bilhete 2. Então, vamos lá. No bilhete 1, nós temos uma linguagem formal ou informal? Vão colocando aqui as respostas de vocês para nós corrigirmos. Isso. No bilhete 1, nós temos uma linguagem formal. E no bilhete 2, nós temos uma linguagem informal. Muito bem, isso mesmo. Agora me respondam a letra E. O bilhete 2 poderia ser utilizado em alguma situação? Explique. O que vocês colocaram aí na resposta da letra E? Isso, Dimitri, muito bem. Agora na letra E. O bilhete 2, que é o que está com a linguagem informal, ele poderia ser utilizado em alguma situação? Não? Poderia. Ó, o bilhete número 1, ele tá com uma linguagem formal, que é a linguagem que ele precisava escrever daquela forma para estar mandando para a escola, porque ele não sabia quem ia receber o recado, certo? Agora, no bilhete número 2, ele usou uma linguagem mais informal, mais descontraída. E aqui na letra E pergunta: o bilhete poderia ser utilizado em alguma situação? A resposta é sim, poderia, gente, não é não. Por quê, professora? Vamos lá. Olha aqui, ele poderia ser enviado a uma pessoa conhecida, certo? Ele poderia passar aquela mensagem para alguém que ele conhece, alguém que fosse da família, certo? E que ele já tivesse mais intimidade com essa pessoa para estar escrevendo daquela forma. Entendeu? Alguém que tem mais intimidade, alguém mais próximo. Então, por esse motivo, que ele poderia sim estar mandando esse bilhete em outra situação. Angélica, vamos lá. O bilhete número 1, ele tem uma linguagem formal, onde você utiliza a norma padrão correta da língua portuguesa. Quando você escreve daquela forma que tá no bilhete número 1, você está falando algo mais sério. Então, você está escrevendo para uma pessoa que você não conhece, né? Vamos supor, igual esse bilhete aqui, é um recado que ele queria mandar para a escola, certo? Então, ele não sabia quem ia receber esse bilhete na escola. Então, ele tem que falar de uma forma mais formal, certo? Igual ele escreveu no bilhete número 1.
No bilhete número 2, é uma linguagem informal. É a mesma coisa de você conversar com um amigo seu no WhatsApp. Você não escreve as palavras de acordo com a norma padrão correta da língua portuguesa. Você abrevia, você escreve gírias, entende? Então, quando você é mais íntimo de uma pessoa, é mais próxima, então você usa uma linguagem mais informal. Então, como ele usou uma linguagem mais informal na número 2, no bilhete 2, ele poderia sim estar enviando esse bilhete em outra situação, mas para uma pessoa que fosse mais próxima, mais íntima dele, certo? Então, aqui a gente conclui a nossa correção da atividade que eu passei ontem para vocês, certo? Agora, no nosso bloco da data de hoje, as páginas são as páginas 28 a 30. Passem aí a próxima página, que é essa página que está falando sobre gírias. Agora, nós vamos ver um pouquinho mais sobre as gírias, certo? E aí, depois que a gente fazer esse estudo aqui sobre as gírias, vocês vão estar fazendo essas atividades aqui do livro, vocês vão estar respondendo até a página 30. E amanhã nós iremos corrigir, certo? No nosso bloco, eu coloquei uma pequena explicação para vocês, falando o que são as gírias, né? E aqui eu vou ler para vocês. O que são as gírias? Aqui no nosso livro também tem uma explicaçãozinha, aqui na página 29, aqui em cima, ó. Bem aqui. Se vocês quiserem marcar com o marca-texto, se vocês quiserem passar um marca-texto aqui por cima dessa explicação, vocês podem estar passando, tá bom? Oi, João Vitor. Pode falar. Vou ver, tá, João Vitor? Ainda estou vendo isso. Então, vou começar a ler para vocês a explicação que eu coloquei no bloco. Tá falando o seguinte: o que são gírias? As gírias são fenômenos linguísticos utilizados num contexto informal. Ou seja, as gírias, nós só utilizamos ela numa linguagem informal. Numa linguagem formal, nós não vamos usar gírias, porque nós temos que escrever de uma forma mais séria e usando a norma padrão correta da nossa língua portuguesa. Sendo muito utilizada entre os jovens, está vendo? Os jovens costumam utilizar bastante as gírias. Vou dar um exemplo de gíria que muitos jovens falam, véi. Esse famoso véi, véi, e aí, véi? Então, esse véi, ele é o exemplo de uma gíria. São palavras ou frases não convencionais, segundo a norma culta, as quais são utilizadas em algumas regiões e culturas por determinados grupos ou classes sociais. Por exemplo, no grupo da escola, do trabalho, dentre outros. As gírias são termos populares específicos que surgem em determinados contextos sociais e que aos poucos vai fazendo parte do processo de comunicação entre pessoas de determinado círculo social. Importante destacar sua utilização no contexto oral e informal, posto que devem ser excluídas da linguagem escrita e formal. Por exemplo, numa redação. Note que as gírias
podem estar relacionadas a uma época específica. Aqui, isso, João Vitor, é para copiar no caderno essa explicação que eu coloquei no bloco, tá? Tudo que eu coloco no bloco, vocês têm que passar para o caderno, certo? E as respostas do livro, as atividades do livro, você vai responder no livro. Olha o que está falando aqui nesse último parágrafo. É muito importante o que está falando. Olha aqui. Essas gírias, elas devem ser excluídas da linguagem formal. Por exemplo, numa redação. Numa redação, nós não podemos abreviar as palavras, nós não podemos usar gírias, nós temos que fazer uma linguagem formal numa redação, escrevendo todas as palavras corretamente, de acordo com a norma padrão da nossa língua portuguesa, certo? Aqui no nosso livro, ele fala o seguinte: gírias são palavras ou expressões informais criadas por grupos de pessoas com características em comum. Aí ele dá alguns exemplos aqui, ó: surfistas, skatistas, pescadores, etc. Com o tempo, as gírias podem ser utilizadas por outras pessoas que não fazem parte do grupo que as criou. Ó, tem outra coisinha aqui bastante interessante que está falando no nosso livro. O surgimento e o uso de gírias e expressões mostram como nossa língua é viva e está sempre mudando. Estudar essas variações é uma maneira de compreender melhor nossa cultura e a diversidade da língua portuguesa. Agora, vamos aqui para a atividade. Nessa atividade que está aqui do nosso livro, temos a questão número 1, número 2. Essa questão da página 28 e da 29, a 1 e a 2, eu vou fazer com vocês, certo? Agora, daqui para baixo, ó, onde tá aqui atividades, daqui para baixo, vocês vão fazer sozinhos até a página 30, que vai até a número 4, e amanhã a gente corrige. Então, vamos lá, eu vou fazer a número 1 e a número 2 com vocês. Você viu que no bilhete 2 da página 26 foram usados termos como zicado, sem chance e galera. Esses termos não são usados por qualquer pessoa. Eles são um exemplo de palavras que surgem em determinados grupos. Vamos entender como isso acontece? Olha aqui na número 1. Observe as cenas abaixo, em seguida responda as questões. Nessa cena aqui de baixo, nós temos a conversa de algumas pessoas. Primeiro temos ciclistas, depois skatistas, depois nós temos um casal de idosos que estão andando e depois nós temos aqui 2 amigos vendo uma menina andar de skate. Então, vamos lá na conversa deles, no primeiro balão. E aí, pronto para um rolê de bike? Vão observando as falas deles, tá? O próximo. Tem de ser casca grossa para surfar naquele pico. E o casalzinho de idoso. Antigamente, os cantores eram supimpas. Hoje em dia, muitos são de Araque. Agora, olha o outro quadradinho. Essa mina tem base, olha lá, tá apavorando nas manobras. As palavras desses balões de conversa que estão mais destacada, que a cor está mais grossa e que está em negrito, são os exemplos de algumas gírias que eles utilizaram, né, na conversa para falar com as pessoas. Vamos na letra A.
A linguagem utilizada nas cenas acima são mais adequadas a situações formais ou informais? Vamos lá. Vocês vão estar colocando a resposta na frente aí, tá, meninos? Escrevendo. Me ajuda a responder, então. A linguagem dessas conversas que estão nos balões aqui dessas pessoas, elas são para situações mais formais ou informais? Na letra A. Coloquem aqui a resposta. Deixa eu ver. Isso, Angélica, muito bem. Informais. Aí você pode escrever aí na frente a resposta, tá bom? Na frente do ponto de interrogação tem um espaço, aí você escreve informais. Muito bem, João Vitor. Agora vamos para a letra B. A letra B, ela é uma resposta pessoal, certo? Onde ela fala o seguinte. Isso, Dimitri, muito bem. Você conhece o significado de todos os termos em destaque nas cenas acima? Explique. Tem os termos como rolê de bike, casca grossa e mina são gírias. Ó, ele usou rolê de bike, casca grossa, pico, supimpas, de araque, mina tem base, apavorando. Vocês conhecem o significado de todas essas gírias, de todos esses termos? Eu vou explicar para vocês, tá? Vamos lá então. Todas essas palavras que são chamadas aqui de termos, que estão em destaque, eles são o quê? Elas são gírias, né? E as gírias, elas são utilizadas, como eu estava falando para vocês, a determinados grupos. Se não, Rafaela, então eu vou estar te explicando. Olha lá. Os significados dessas gírias. Vamos lá. Rolê de bike. Quem sabe o que quer dizer rolê de bike? Essa gíria que ele usou aqui, rolê de bike, é a mesma coisa que dar uma volta de bicicleta. Então, rolê de bike significa dar uma volta de bicicleta, né? Significa isso, só que ele utilizou uma gíria para falar dessa forma. O próximo aí, ó, casca grossa. O que é casca grossa? Casca grossa significa um surfista experiente que não tem medo de uma onda perigosa, certo? Isso, Rafaela, mas aí você utilizou uma gíria, né? Bike. Você teria que falar, né? Andar de bicicleta. Então, rolê de bike é andar de bicicleta, dar uma volta de bicicleta, significa isso. Vamos ver outra gíria aqui que ele usou, ó. Pico. Pico significa lugar. E o senhorzinho aqui, lá embaixo, andando com a senhora, ele falou supimpas. O que significa supimpas? Significa muito bons, muito talentosos. Ele quis dizer assim, ó, antigamente os cantores eram talentosos, os cantores eram bons, né? E hoje em dia ele falou que os cantores são muito de araque. O que significa araque? Falso, sem valor. Então ele quis dizer o quê? Que os cantores antigamente eram melhores do que os cantores atuais.
E no último, ele usou a palavra mina, que significa menina. Então, essa gíria mina, ela já é mais fácil para ser compreendida, né? Mina vem de menina. E o tem base é, por exemplo, ele quis dizer que ela anda bem de skate, certo? Então, ó, essa mina tem base, ele quis dizer, essa menina anda bem de skate. Aí ele usa, olha lá, tá apavorando nas manobras. O apavorando significa impressionando, que a menina está impressionando nas manobras, ela tá dando um show, né? Então, essas aqui são algumas gírias, né, que vocês puderam ver que foram utilizadas aqui numa conversa entre algumas pessoas. A letra B foi mais pra gente falar, dialogar aqui, tá? Não precisa vocês anotarem a letra B e escreverem tudo isso não, tá? Agora vamos para a página 29. Aqui na número 2. Na número 2, nós temos duas colunas. A coluna A, que é a verde, e a coluna B, que é vamos falar que é um rosa? Não, um vermelho, né? Na coluna A, abaixo, há 3 frases com gírias. Sublinhas e ligue as palavras correspondentes da coluna B. Então, vamos começar aqui. Na primeira coluna da letra a primeira coluna A, que é a verde, temos 3 frases. Vamos circular primeiro as gírias dessas frases. A primeira frase: ouvi um bochicho de que não teremos jogos amanhã. Nessa frase, qual que é a gíria aqui que nós vamos circular? Ouvi um bochicho de que não teremos jogo amanhã. Cadê a gíria nessa frase? Ouvi um bochicho de que não teremos jogo amanhã. Vamos sublinhar aqui a gíria que tá nessa frase. Qual que é a gíria que tá aqui nessa frase? Coloque aqui pra mim a resposta que vocês acham que é correta. Ouvi um bochicho de que não teremos jogo amanhã. Isso. Então, vocês vão se sublinhar ou circular, tanto faz, a palavra bochicho. A palavra bochicho, ela é uma gíria. Isso, muito bem. Agora, olha na coluna B. Tem 3 palavras que são os significados dessas gírias. O que significa bochicho? Distraiu-se, bobagem ou conversa? Eu vou ligar o bochicho, essa frase aqui, em qual das 3 da coluna B? O que vocês acham? Qual o significado da palavra bochicho? Distraiu-se, bobagem ou conversa? Conversa, muito bem, João Vitor. Então, nós vamos ligar a primeira frase da letra A até a última opção da coluna B, conversa, certo? Então, bochicho é conversa, por exemplo. Então, a frase poderia ficar da seguinte forma: ouvi uma conversa de que não teremos jogo amanhã. Mas, ao invés de colocar conversa, ele usou a gíria bochicho, né? Então, vamos para a segunda frase. Perdeu o prêmio do bingo porque boiou na hora do sorteio. Cadê a gíria aqui dessa frase? Perdeu o prêmio do bingo porque boiou na hora do sorteio.
Isso, boiou, muito bem. Boiou é a gíria dessa frase. Então, nós vamos circular ou sublinhar a gíria boiou. Agora, vamos lá. Sobrou duas palavras da coluna B. Boiou significa distraiu-se ou bobagem. Nós vamos ligar essa segunda frase em qual das palavras da coluna B? Perdeu o jogo do bingo porque boiou na hora do sorteio. O que significa? Distraiu-se ou bobagem? E aí, meninos? Distraiu-se, muito bem. Então, a frase poderia ficar da seguinte forma: perdeu o prêmio do bingo porque distraiu-se na hora do sorteio. Muito bem. Então, nós vamos ligar a segunda frase lá na primeira alternativa da coluna B, distraiu-se. Então, agora só sobrou um pra gente, né? Sobrou bobagem da coluna B. Então, vamos ver o que é bobagem? Na última frase, fala o seguinte: ele nos faz rir falando tanta abobrinha. Cadê a gíria aqui que significa bobagem? Isso, abobrinha. Então, nós vamos circular a gíria abobrinha, né? Que significa o quê? Bobagem. Então, nós vamos ligar essa última frase lá na coluna B, onde tem a palavra bobagem, que a frase também poderia ficar da seguinte forma: ele nos faz rir falando tanta bobagem. Muito bem, meninos. Parabéns pela participação. Agora é com vocês, tá? Dessa página aí que tá atividades, que tá o lápis, vocês vão estar fazendo a número 1 até a número 4. E amanhã nós estaremos corrigindo, certo? Agora, nós vamos para ciências, onde aqui no livro, né, aqui no bloco, desculpa, eu coloquei que é na página 194. Então, vamos abrir o livro na parte de ciências, na página 194. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui. Na página 194, aqui, ó. Quando vocês estiverem com a página aberta, coloca o joinha para mim, por favor. No bloco de vocês, eu coloquei, ó, livro de ciências, página 194. Copie o texto e as questões dessa página e responda no caderno de ciências. Então, o que vocês vão fazer? Tudo que está nessa página página aqui 194, tudo que está aqui, vocês vão fazer no caderno de ciências. Vocês vão fazer o cabeçalho, depois vai escrever esse título aqui, ó, doação de órgãos. Vai copiar esse texto no caderno e depois vai fazer essas 3 questões que tá lá, A, B, C. Vocês podem colocar número 1, número 2 e número 3, tá? Não precisa colocar as letras, pode colocar números. E vão estar respondendo. Olha que imagem bonita que nós temos aqui ao lado, ó. Nessa imagem aqui, ó. Olha que figura bonita, né? É uma pessoa atrás e a mão simbolizando aqui um órgão. Esse órgão é o coração. E aqui embaixo fala o seguinte: seja o coração de outra pessoa. Olha que linda essa frase. Seja o coração de outra pessoa. Vamos ver o que está falando? Tá falando aqui também: seja doador de órgãos e salve muitas vidas. Avise sua família. Por que aqui tá falando avise sua família? Alguém sabe me explicar isso? Ó, seja um doador de órgãos e salve muitas vidas. Avise sua família. Quem sabe me falar sobre isso? Por que tá falando aqui, ó,
avise sua família. Alguém sabe me dizer? Se alguém souber, coloca aqui pra mim, me explicando. Aqui nós vamos falar agora sobre doação de órgãos. E aí, meninos, o que vocês sabem sobre doação de órgãos? Avise sua família para compartilhar? Por que será? Eu vou explicar para vocês. Tem algumas doações de órgãos que a gente faz ainda em vida, né? Igual nós estávamos falando aqui na aula passada, na página anterior aqui, ó, dos problemas renais, né? Que tem pessoas que têm problemas nos rins e elas precisam fazer um transplante, onde a gente precisa doar um rim nosso para uma pessoa. Só que não é tão simples assim para a gente fazer a doação de um órgão. Vamos supor, uma pessoa ela precisa de um rim e é uma pessoa que a gente conhece. É um exemplo. E você vira e fala, eu quero doar o meu rim para ela. Por quê? Sabemos que nós temos 2 rins, né? E você fala, eu quero doar um rim meu. Só que não é um procedimento tão fácil assim, né? Eles falam que as pessoas... E essa doação de rins, ela é feita em vida. Você faz esse transplante para outra pessoa quando você tá vivo também. Você precisa fazer vários exames, precisam fazer vários exames mesmo para ver se é compatível, se o seu sangue é compatível, se o seu exame vai dar tudo certo com o da outra pessoa. Porque é um órgão seu que vai para outro organismo de outra pessoa. Então, é necessário que faça exames para ver se o organismo dessa pessoa não vai rejeitar esse órgão. Por isso que tem algumas orientações a serem feitas antes de doar um órgão, né? Porque pode ser que a gente queira, mas pode ser que o nosso também não seja compatível. Por isso que muitas vezes eles falam que tem que ser alguém da família, alguém igual quando fala doação de sangue, né? Para você doar sangue, tem que ser o mesmo sangue. Então, tem várias questões que devem ser analisadas antes. E nessa parte que nós vamos ler aqui agora, que vocês vão ler esse texto e responder essas questões, a gente pode ser um doador de órgão depois que a gente morre. Por isso que aqui fala aqui nessa imagem, avise sua família. Por quê? Quando você morre, sua família tem que saber que você quer ser um doador de órgãos. Porque quando você morre, sua família já vai estar ciente disso, certo? E isso eles colocam na identidade. Na sua identidade, você vai lá no órgão e fala que você quer ser um doador de órgãos. E eles colocam na sua identidade. E aí, quando você morre, eles retiram esses órgãos do seu corpo para doar para pessoas que precisam. Aí, ó, o João Vitor falando que vai ser doador de órgãos, entendeu? Por isso que a sua família precisa também saber, porque se sua família não saber, pode acontecer dela não aceitar, da família não querer fazer isso. Então, por isso que é bom as pessoas, antes delas tomarem essa decisão de serem doador de órgãos, delas avisarem para os familiares delas, entendeu? Porque não significa que a gente morre e que os nossos órgãos não funcionem mais. Muito pelo contrário, depois que a gente morre, tem muitos órgãos nossos, do nosso corpo, que vai servir para outras pessoas que necessitam. Claro que não são todos, mas são alguns, certo? Então, meninos, vocês vão estar escrevendo esse texto no caderno e as atividades e respondendo. E amanhã nós vamos estar corrigindo, onde vocês vão estar me falando um pouco mais sobre esse assunto, tá? Eu quero ouvir vocês falando. Aí eu vou colocar vocês aqui na live junto comigo. Então é isso.
Por hoje nós já concluímos nossa atividade, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar falando comigo no WhatsApp. Certo? Ficaram entendidos? Então, realizem as atividades que amanhã nós estaremos corrigindo, tá bom? Se cuidem. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã nossa aula é às 9h30, certo? Tchau, meninos!